seus próprios olhos, não é você olhando outra pessoa, certo? E nesse ensaio, nessa imaginação desse movimento, não existe nenhum movimento real, tá? Então, você fica com os olhos fechados, imagina que você vai alcançar um copo na sua frente, mas sua mão está parada, seu braço não se mexe. E o objetivo dessa prática é que ela gere uma melhora no desempenho dessa tarefa real. Então, se o seu objetivo é pegar um copo à sua frente, você vai treinar isso mentalmente, sem que faça nenhum movimento nesse momento. Mas a prática mental, como vocês vão ver ao longo aqui do que eu vou mostrar, ela está sendo associada com diversas outras terapêuticas tradicionais, como, por exemplo, a fisioterapia, né? Então, a prática mental, ela já está sendo utilizada em diversas áreas, no esporte, então, um atleta vai se preparar, né, um jogador de basquete vai lançar a bola no cesto, ele faz um ensaio mental, faz um treino mental sobre o que ele precisa fazer no momento. Alguém que toca piano, então, quais são os movimentos dos dedos que ele precisa fazer. Numa reabilitação ortopédica, uma pessoa fez uma cirurgia do joelho, vai precisar esticar, né, esse joelho novamente. Então, imaginar isso faz com que, na hora de executar o movimento real, seja mais fácil, seja melhor, né? E aí, na reabilitação neurológica, também tem surgido estudos a respeito disso, e a princípio, muito nos pacientes com derrame, né? O AVC, que iniciou aí esse uso da prática mental, e mais atualmente, dentro da doença de Parkinson, também tem mostrado alguns estudiosos a respeito. E o interessante da prática mental também é que a pessoa é estimulada a sentir o movimento. Então, se você vai buscar o copo na sua frente, em cima de uma mesa, na sua imaginação, você também é estimulada a sentir o movimento que o seu cotovelo faz, o movimento dobra, o seu cotovelo estica, o movimento que seus dedos vão fazer para segurar esse copo. Então, é uma prática bastante complexa, de diversos elementos, né? E os estudos são justamente para deixar com que essas etapas, a forma como isso vai ser orientado, seja o mais efetivo possível, né? Porque é isso, às vezes você vai se preparar para alguma atividade, você já faz esse ensaio mental antes, né? As pessoas que um jogador de futebol que vai chutar o pênalti, ele também está fazendo uma prática, né, mental, um ensaio mental. Mas uma prática, ela requer repetição, ela requer que seja sistematizado, né? Então, é um método. Então, os estudos são para desenvolver como que vai ser isso. Então, aqui, para vocês aqui, só um estudo de 2013, em que ele revisa aí na literatura a prática mental nas questões neurológicas de reabilitação. E aqui do ladinho, não sei se vocês veem o meu cursor? Eu vou pôr aqui, acho que... Aqui, apontadora laser. Ó, aqui no cantinho ele mostra, né, o levantamento que ele fez dos estudos nos últimos anos, e a grande parte aqui, ó, até 2013, eram aqueles desenvolvidos para pessoas que tiveram um AVC, né? E aqui, ó, para o Parkinson, apenas 2 até 2013, né? A gente vai ver que foram surgindo outros. Então, quais são as vantagens da prática mental, né? Como é algo que se passa no seu imaginário, né, não tem risco de uma lesão física real, né? Isso também independe do nível de capacidade motora da pessoa. Então, se a pessoa tem aí algum risco, algum equilíbrio dificultado, tem dor, tem alguma restrição de movimento, na hora da sua imaginação, isso não vai te limitar, né, a fazer a prática. Por conta disso, por ser relativamente simples, né, ela é muito acessível, é muito disponível. Ter pessoas capacitadas, pessoas estudiosas nisso, que já é muito possível implementar, né? Ainda há poucas pessoas que conhecem sobre isso, mas seria aí fácil, né, de ser desenvolvido iniciativas para que os profissionais pudessem começar a se apoderar disso, dessa ferramenta,
né, e começar a fazer mais pesquisa sobre isso e poder ter, então, os benefícios para as pessoas, né, no momento aí da fisioterapia, que seja. Fora isso, um baixíssimo custo financeiro, né, e que também não necessita de equipamentos sofisticados, né, então, muitas vezes, é isso, a ciência vai progredindo, né, vão surgindo novas ferramentas, tecnologias, mas muitas vezes é difícil ter a aquisição desse material, né? Muitas vezes são coisas grandes ou muito tecnológicas, são coisas caras, e aqui no nosso país a gente já encontra muitas dificuldades para ter coisas que muitas vezes são básicas, né? Então, ter uma ferramenta que é barata, né, e acessível é essencial para o nosso contexto, né? Ainda mais se a gente pensa no Parkinson também, que é uma doença progressiva e que sempre vai precisar estar sendo assistida por uma equipe multi, né? Então, vale a pena que esses custos sejam menores, né? Porque vai ser coisas que a gente vai poder utilizar a mais longo prazo. Na prática mental, também tem a vantagem de você poder fazer um número de repetição alta desse exercício, né? Então, o exercício da fisioterapia, uma ginástica, tem um limite para a gente, né? Um limite físico mesmo, um limite de concentração, de atenção, ou aquele dia você não está se sentindo tão bem disposto, né? Não dormiu muito bem, ou está sentindo dor. A vantagem da prática mental é que ela permite que a gente tenha mais liberdade aí nessas questões relacionadas à repetição. Não gera uma fadiga física, né? E justamente você pode executar nesse imaginário tarefas mais complexas ou mais exigentes. Então, às vezes, por exemplo, se a gente está lá numa clínica de fisioterapia, numa prática, enfim, às vezes não conseguimos trazer para aquele contexto coisas do nosso dia a dia. Você não consegue treinar exatamente como é que funciona para ir no supermercado cheio, você não consegue treinar exatamente como é que é na sua casa, porque na sua casa a mesa é assim, a cadeira é assada, as portas são de outro jeito. A gente não consegue trazer para a clínica essas coisas que são muito reais, né? Ou muito difíceis. Então, coisas como quando você vai viajar, quando você vai fazer coisas que são elementos mais complexos, na sua imaginação você pode, nessa prática mental, fazer essa aproximação. E tem sido muito utilizada também a prática mental nas pesquisas que precisam, por exemplo, investigar aspectos da marcha usando ressonância magnética. Então, a ressonância magnética funcional, ela vê em tempo real a ativação das regiões do nosso cérebro enquanto a gente faz algum movimento ou alguma atividade cognitiva, né? Isso é importante para a gente mapear o nosso cérebro, as conexões que cada dessas umas estruturas fazem, se elas estão mais ativadas ou não. E como é uma máquina, né? Você fica restrito a não poder se mexer muito, porque senão ele não capta as imagens necessárias. Então, para você fazer, como é que funciona o cérebro na hora que a pessoa está andando, é difícil, você não consegue executar isso, mas se a pessoa, as pesquisas utilizam desse recurso, da pessoa colocar um óculos, aqueles de realidade, né, virtual, e que está simulando um espaço que a pessoa tem que andar numa rua, por exemplo, e a pessoa imaginar esse movimento do andar, traz dados na ressonância muito semelhantes ao movimento real. Tá certo? Tudo bem por aqui? Tudo bem. Tudo. Fantástico, né? Na verdade, eu fiquei impressionado com isso. Algo que parece, quando dito, parece tão simples, mas até chegar a essa condição, com certeza, precisou de muito estudo, né? Os estudos, esses estudos com a ressonância magnética, né, esses de imagem, que foram aí demonstrando, né, realmente que é compatível essas duas coisas, né, e o quanto que é possível. Exato. E eu penso que primeiro eu acredito
na cura do Parkinson, como de outras doenças neurodegenerativas, neurológicas e degenerativas, eu acredito. Isso está próximo de você ter fé, né? Isso, aliás, você precisa ter fé, você precisa acreditar, né? Eu vi mais ou menos dessa forma. Lógico, referenciando, acima de tudo, a questão da ciência, assim como a questão da crença também, né? Porque Sim. elas estão, na minha opinião, elas estão próximas, né? Impressionante. Juntas, né? Andando juntas, com certeza. Isso exige um treinamento, né, Karina? Ah, sim, a prática mental é um treinamento sistematizado e estamos nas pesquisas buscando fazer com que esses elementos fiquem mais claros, né, para que quando realmente a gente for colocar em prática, seja efetivo, não seja algo muito solto, né, não é isso. Então, Quem faz meditação tem mais facilidade? Sim, com certeza, né? Já tem alguns prévios aí para acessar essas imagens mais nítidas, né? É um treino, então o que mostra também é que as pessoas conseguem ir adquirindo uma maior capacidade de fazer essas imagens serem mais nítidas, mais reais, essa questão da sensação, né? Então pode ser algo que pode ser aprendido também, né? Isso que é importante. No que a gente propor, né, de ferramentas, algo que a gente consiga modular e que melhore, né? A partir de hoje eu já vou adotar a seguinte prática: todo dia imaginar que a minha área negra está se regenerando, assim como de maneira em que ela possa estar assumindo suas funções normais, né? Entendi. Eu acho que não chegamos ainda nesse estágio, né, através da prática mental, a gente conseguir realmente modificar uma estrutura física, né, que é o que o senhor está me falando. Mas o senhor pode pensar, imaginar, por exemplo, alguma tarefa que esteja difícil de fazer no dia a dia e como que você executaria então, né? Como vou levantar da cadeira, o que eu tenho que fazer? Mover meu corpo para frente, posicionar direito meus pés, fazer o movimento de empurrar o chão e me levantar, né? Então, tem essa parte de ser os subcomponentes, né? E aí, ou, por exemplo, se o senhor faz algum exercício de fisioterapia, já faz alguma prática física, algum movimento, você tentar trazer isso para sua prática, né? Você imaginar, treinar na sua cabeça, é algo que você já conhece, algo que alguém já te deu orientações, faz assim, faz daquele outro jeito, você já sabe como corrigir esse movimento, né? Isso é importante. Então, não, excelente, mas também por que não pensar, por que não usar? Sim, tudo bem, claro, com certeza. Muito bom. Então, de outras vantagens da prática mental é que, além dos aspectos motores que a gente está falando agora, né, ela também tem capacidades aí de estimular processamentos sensoriais e cognitivos. Então, poder melhorar a atenção para o movimento, reduzir a ansiedade, aumentar a autoconfiança, melhorar um planejamento e uma capacidade de criar mapas, né? Então, de um ambiente desconhecido, de uma cidade, em até pessoas que, por exemplo, tiveram uma questão neurológica, como o AVE, né, o derrame, aumentar a atenção, motivação e concentração em indivíduos com doença de Parkinson. Então, tudo isso também são potenciais dessa prática e que, a partir de como ela é estimulada e realizada, esses componentes vão ficando mais presentes. Bom, outras vantagens é que ela também é apropriada para intervenções remotas, então, à distância, a gente viu aí com a pandemia o quanto isso se tornou uma necessidade, né, e que hoje em dia a gente pode fazer uso disso como uma vantagem. Os serviços de saúde já estão se apropriando disso. Ele facilita o acesso a centros especializados, reduz deslocamentos, né, favorece, às vezes, a adesão, reduz custos, então, a prática mental estaria inserida nesse cenário
mais atual também do como estamos moldando os serviços também, né? Oi. Oi. Para fazer isso, a gente precisa silêncio, concentração, um ambiente fechado? Não? Justamente. O ideal seria assim, né? Ter um ambiente, um momento adequado para que você realmente pudesse se concentrar nessa prática, porque é um exercício, né? Então, não dá para exatamente fazer no meio do ônibus, com muita gente falando, as coisas acontecendo, com certeza não seria o mais adequado, né? Tá, e isso serve para imaginar um movimento traçando todos os detalhes, eu entendi. Mas será que resolve o contrário? Tipo, como a gente tem o tremor tu consegue controlar no efeito contrário? Tipo, concentração e imaginando que a mão está parando de tremer. Não que ela vá parar totalmente, mas diminuir. Isso será que é possível com esse mesmo método ou não? Do tremor, essencialmente, eu não sei, eu não vi pesquisas falando sobre ele, mas pesquisas falam sobre a bradicinesia, né, a redução da velocidade dos movimentos, da velocidade do caminhar, do amplitude dos passos. Então, as pesquisas têm falado nesse sentido. Depois eu vou dar uma procuradinha se tem alguma coisa sobre o tremor, né, que a senhora está perguntando. Sim, não, para mim, tá, se melhorar a bradicinesia, melhor o tremor, eu nem me importo com ele, eu nem me importo com ele. Acontece quando o tremor da senhora tá paradinha, já tá tremendo, ou quando faz alguma situação mais estressante? Não, tá parada, tá tremendo. Eu tô segurando o telefone com a minha mão, olha aqui, ó. A minha filmagem tá tremendo. Aqui, desculpa. Tá tremendo. Eu não consigo ver a senhora, mas entendi. Ah, tá, tu não me vê. Mas é assim, ó, só a mão tá parada, ela tá tremendo. Entendi. Mas isso não me incomoda muito. O que me incomoda, eu só perguntei porque eu achei que se valia para lá, talvez valesse para cá. E aí a bradicinesia, que é o que mais me incomoda, eu tenho muita dificuldade para caminhar. Então, isso é que é importante. Eu achei bem interessante e eu vou tentar. A prática mental é isso, são subcomponentes, são pequenos pedacinhos, né? Então, começa com algo mais simples, um movimento, o dar o primeiro passo, né? Então, dar o segundo passo, aí volta, repete de novo, né? Então, seria assim. Mas isso a gente faz deitado, faz sentado, indiferente? Indiferente, né? Olhos fechados, você se imaginar dentro de você, dentro da sua cabeça, né? Então, quando você está dentro de você, você não vê o seu rosto, né? Você não vê os seus olhos, você vê suas mãos, você vê suas pernas, você vê seu tronco, né? Então, essa é a imagem de primeira pessoa. E a ideia é que você tenta sentir na sua imaginação esse movimento e tenta reproduzir ele como você faria, e como você faria ele melhor, né? Assim, a gente está falando das vantagens e de como é simples, né? E de como tem sido promissor. Mas ainda a gente não tem um protocolo certinho de como tudo isso deve ser realizado, né? As pesquisas estão aí para isso. E tendo as vantagens, também tem as desvantagens, que a princípio são pequenas, né, pessoal? Mas como é uma prática mental, ela também pode gerar cansaço, né? Então é importante que você respeite esses limites, de não ficar se esforçando demais, a ponto, né, de ficar aí com dor de cabeça, com tontura, com ansiedade, né, de ficar causando esses sentimentos negativos. E também, às vezes, as pessoas têm essa questão de ficar ou muito ansiosa, ou você vai ficar imaginando uma situação que para você é muito incômoda. Então, ter esse olhar também para que não sendo... O ideal é que seja supervisionado, né? O ideal é que tenha um acompanhamento para que seja efetivo, bem direcionado, o que realmente você está precisando para melhorar um aspecto ou outro, né? Se já está tudo bem encaminhado também. Na verdade, isso que tu falou, sabe, dessa prática, eu imaginei quando tu estava explicando só o que era a princípio,
eu me imaginei numa situação que acontecia muito antes, agora não, mas eu tinha muito frio nos pés, sabe? E eu gostava muito de esquentar os pés de noite. Então eu pensava assim, mas se o meu sangue circulasse um pouco mais rápido nos meus pés, ele esquentaria. Então eu concentrava assim, ó, tipo, eu estou sentindo meu sangue descendo pela perna, eu estou indo até o pé, isso tudo quieta na cama deitada, imaginando. E realmente eu sentia que diminuía o frio e parecia que eu comandava a velocidade do meu sangue. Quando eu me concentrava, os meus pés iam esquentando. Então, eu acho que era tipo assim, eu tenho domínio sobre o meu corpo, né? Mesmo ele não tendo a força dos movimentos, nem a força de esquentar ou esfriar, o poder da mente e a concentração sobre o teu próprio corpo fazia com que eu conseguisse que eu esticasse as pernas, porque a gente tende a encolher as pernas para esquentar, mas aí tu corta a circulação. E se tu esticar a perna, fica gelado. Então, o que que era? Eu queria que o sangue passasse do joelho, fosse até o pé e voltasse para fazer aquela circulação e esquentasse. Então, muitas vezes eu me concentrei para conseguir que os pés esquentassem. Muito bom, ótimo o relato da senhora, porque eu acho... faz muito sentido mesmo, né? Porque Sim. dentro da prática mental, ela se justifica também, porque quando a gente faz essa imaginação, esse treino, o nosso corpo responde. Nosso corpo é isso, as duas coisas juntas funcionam, né? Nossa mente, nossos sentimentos, nosso organismo físico, né? E então, assim, se você se imagina numa situação de medo, né, uma fobia, o seu corpo reage a isso, né, você fica tenso, o seu coração acelera, ou se você se imagina numa situação que você possivelmente vai sentir vergonha, alguma vergonha de falar em público, o seu rosto fica vermelho, então o nosso corpo reage a essas imagens, né, a esse treino. Então, o que a senhora falou faz muito sentido mesmo. E como a gente usa isso, acaba realizando, aí, no caso, muitas vezes um ensaio mental, né? Mas que mostra o quão potente pode ser essa ferramenta quando a gente treina, né? Quando a gente faz algo terapêutico, focado, personalizado, né? Para alguma questão. Até porque o problema que nós temos no Parkinson é originado na cabeça. Então, eu acho que até começa na cabeça o problema. Então, através do pensamento e da cabeça, talvez a solução. Então, na verdade, não é uma cura, é uma maneira de contornar e conviver, fazendo que o teu corpo te obedeça melhor, entendeu? É uma obediência ao próprio cérebro, né? Eu acredito que foi o que tu disseste. E eu gostei muito gostei. Muito bom. Eu vou falar agora nessa próxima parte justamente do porquê, né, que a prática se baseia, no que ela se baseia, né. Então, ainda não é totalmente compreendido os mecanismos para que da prática mental, como ela funciona, mas é defendida aí como uma estratégia cognitiva, né, e motora para a reabilitação. Então, envolve identificar a sequência desses movimentos, dos subcomponentes, aumenta o foco atencional ao movimento, é uma ferramenta de aprendizagem motora, então, para você melhorar algumas habilidades já existentes, ou até adquirir novas habilidades, e ela gera ativações no cérebro que são comuns ao movimento físico real. Então, aqui, nesse outro artigo, ele traz duas imagens, então, aqui nessa primeira, da pessoa imaginando o movimento, tá vendo? Ela imagina que está andando. E essa outra pessoa, ela assiste na televisão uma pessoa andando. Então, essas são duas formas diferentes de gerar essas imagens no cérebro, né? Mas que ele sim acaba ativando no nosso cérebro regiões muito importantes do nosso movimento real, tá? Quando a gente vai andar, essas áreas do nosso cérebro, elas também são ativadas. Então, essa é uma das razões da prática mental, poder favorecer os nossos movimentos. E o que acontece no nosso cérebro, né? Quando a gente quando a gente decide fazer um movimento
como acontece. A gente planeja, algumas áreas planejam esse movimento, passa por um processo de programar, escolher qual que vai ser a melhor forma de fazer esse movimento, porque você já experienciou coisas antes, você já andou por uma rua com buracos, você já usou um calçado que não era tão adequado, você já segurou um copo de plástico, apertou muito forte, ele derramou. Então, o nosso corpo, ele tem essa programação de diversos fatores e ele vai escolher o que a gente vai fazer, porque você está fazendo esse planejamento, escolhendo a melhor tática, e aí você faz. Durante o movimento, quando você vai fazer, o nosso corpo também faz as correções. Então, ele planeja de novo, porque às vezes não sai como a gente esperava. Às vezes o ambiente não está, a tarefa não está compatível com o que a gente planejou. Então, sempre tem esse circuito de reprogramação. É um ajuste, os ajustes eles acontecem simultaneamente. O que traz esse artigo aqui sobre aprendizagem motora sem o movimento, que é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma prática que não faz movimento. Então, nesse quadrinho aqui, que é o que eu mostrei antes, né? Você planeja, tem os centros controladores do movimento, e aí no final tem a questão do sensorial. Você percebe que a situação não está saindo como antes, volta para gerar uma adequação. Nesse estudo, o que ele faz? Ele exclui o movimento. A pessoa não executa o movimento. E mesmo assim acontece essa circuitaria. Mesmo assim, o cérebro consegue prever que a situação não está como deveria ser. E ele já reprograma. Então, como que eles fizeram isso? As pessoas estavam diante de um monitor e tinham um controle na mão. E ele, a partir do momento que dava o gol, né, o partir, ficava verde, ele mexia o cursor para a direita, para frente, para que lá na tela ele conseguisse atingir, através de uma imagem, o alvo. Pronto, então ele sabe, eu vou para frente, eu vou chegar naquele alvo. Ele comanda através do controle. E aí ele faz assim, dá a partida, a pessoa começa a fazer o movimento, mas daí surge o vermelho. Não faz mais o movimento. Só que o cursor continua indo. E o cursor fala que você está errando. Ele mostra um caminho errado. Você não chegou aonde você queria chegar. E aí, quando a pessoa faz novamente esse movimento, ele corrige. Ele estava indo para um lado, ele falou assim, opa, eu olhei ali e ia para o lado errado. Então, agora eu vou para o outro. Entenderam essa questão? Mesmo que você não tenha feito o movimento, você observou que o que você ia fazer ia ser errado. Então, o seu corpo, o seu cérebro já consegue reprogramar o planejamento. Então, mesmo que não tenha movimento, você já gera uma adaptação motora. Então, isso mostra a capacidade que essa prática teria de atualizar, refinar nossos movimentos sem que realmente a gente precise fazer. Fantástico. Desculpa, essa reação, essa parte reativa do cérebro, é a partir do momento que ele percebeu que as coisas não vão bem e reage criando uma alternativa de caminho, ou simplesmente é um reflexo? Não, é um processamento mesmo, é um processo de aprendizagem. A gente aprende através de experienciação, né? Então, o que acontece é que ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo muitas coisas e a gente consegue fazer transferências disso, entendeu? Então, você viu o cursor, você já entendeu tudo que está acontecendo. Então, é uma parte um pouco automática, mas que foi porque foi aprendido, a gente foi construindo essas referências, essas interpretações. Então, assim,
as questões cognitivas, né, das pessoas que têm algum declínio cognitivo, pode afetar esse processo da aprendizagem, né, porque se a gente tem algum comprometimento de atenção, né, de memória, acaba que esse circuito, essas correções, as nossas aprendizagens vão sendo dificultadas, né, então isso sim é um possível limitador, ou que não vai trazer tantos benefícios, assim, na questão da prática mental. Mas, né, na maioria dos artigos, nos estudos, se busca muito um perfil específico de pessoas, e acaba que quem tem aí algum declínio cognitivo, algum comprometimento, às vezes fica de fora dessas pesquisas, e não dá para dizer que elas também não teriam nenhum benefício, né? Então, não dá para a gente fechar tanto assim, né? Mas a gente imagina, já sabe que tem um pouco mais de limitação para poder fazer esse processo da aprendizagem. Ok. Uma pergunta, doutor. Isso quer dizer que tem um grupo de pessoas que tem uma capacidade maior nesse tipo de resposta, é isso? Justamente, na questão da prática mental, da aprendizagem motora, né, porque, no fim das contas, a prática mental, ela tem essa finalidade, né, da aprendizagem de um movimento, uma aprendizagem motora. Então, o que acontece? As pessoas e os perfis são diferentes, né, nesse processo como um todo. Então, o que os estudos mostram, assim, que pessoas mais velhas têm mais dificuldades do que pessoas mais jovens, né? E que pessoas com... Aí a questão pessoas com Parkinson teriam mais dificuldades do que pessoas idosas, ou, enfim, da mesma idade? Teriam uma dificuldade maior por conta do Parkinson? Os estudos ainda não são conclusivos, mas são mais positivos no sentido de que não tem tanta diferença assim, tá? Sim, e eu acho sim. que o mais importante não é se a pessoa com Parkinson tem mais dificuldade ou não que uma pessoa com uma idade semelhante, né, que não tenha o Parkinson. Mas o que mostra? Que no processamento dessa imagem, as regiões aqui são ativadas, elas são semelhantes e são o tempo da execução, todos esses outros parâmetros, eles são semelhantes a dessa pessoa com Parkinson. Então, a pessoa com Parkinson executa o movimento e a pessoa com Parkinson imaginando o movimento tem um tempo semelhante, tem fatores semelhantes dentro daquela pessoa. E eu acho que é isso que é o mais importante, né? Da gente melhorar dentro do próprio indivíduo, disso ser comparável com ele fazendo o movimento. Então, eu acho que isso é muito interessante e por isso que também é muito promissor aí para a questão do Parkinson, né? Como todos os outros subgrupos também. Quando a senhora fala, isso é muito promissor para a questão do Parkinson, eu penso, o que eu penso? E em cima disso a pergunta. Primeiro, a gente está falando de algo que alivia uma determinada condição, ou que dá uma determinada condição de melhoria da qualidade de vida. Perfeito? É isso, é nesse sentido. Sim. Agora, a senhora entende, ou a senhora acredita que esse seja o caminho para a cura? Eu acho que tem o potencial de melhorar muitas capacidades, como o primeiro aspecto que o senhor falou, melhorar capacidades que geram muitas dificuldades, né, no dia a dia, qualidade de vida, etc. Uma das constatações que eu aprendi, ou seja, que eu acredito, é que normalmente os estudiosos, os cientistas, têm um cuidado muito grande e quando a gente fala sobre cura, né? Sim. Tem um cuidado muito grande, já percebi isso. Até por conta de várias questões, como o charlatanismo, essas questões todas aí. E principalmente por conta também da proximidade, ou do que se pensa quando se fala de ciência e de religião, né? Que para mim ainda tem alguma coisa que a gente desconhece por conta do nosso nível de aprendizado ser ainda muito pequeno com relação a esse tipo de coisa, mas que possivelmente lá na frente
isso pode ser algo muito simples, assim como operar apendicite foi a grande descoberta, né? E se morria gente à beça Sim. né? Por conta da apendicite, né? Coisa que hoje para nós é algo tão simples, né? Tão simples. Uhum. Eu também penso que por conta da nossa pequenez do ponto de vista de conhecimento, né? De conhecimento e num universo tão amplo quanto esse que a gente coexiste, dificulta ainda a gente imaginar de novo a questão da cura. Eu insisto na cura porque eu sou portador da doença. Para mim é o que é lógico que exercício como esse, resultado como esse, como a senhora está nos falando, são extremamente interessantes, né? Mas para mim o que interessa realmente é a cura. E eu já em uma doença como o Parkinson, que ela se estabelece de forma numa idade avançada, né? Nos tira, principalmente o portador, ele já recebe um carimbo. Tua qualidade de vida já foi pro espaço, meu irmão. Você vai ter que se virar e aprender ou reaprender outras técnicas, né? E reaprender é muito difícil, né? É difícil, é cansativo, é chato. Reaprender é chato. Se você perguntar para qualquer paciente de fisioterapia o que ele acha de fazer, pô, isso aqui é chato demais, gente. É chato demais, né? É por isso que às vezes a gente não obedece a algumas orientações, né? Perfeito essa colocação. Obrigada, seu Nelson. É isso mesmo. Eu acho, tá, que o problema da cura não é que não possa acontecer. Eu só acho que quando a coisa vai avançando numa certa velocidade, tá, e o que está nos prejudicando é a destruição dos neurotransmissores que estão dentro da cabeça, e eles vão... Todo mundo perde os neurotransmissores, né? Só que a gente está perdendo em velocidade acelerada. E é por isso que nós temos Parkinson. Porque os nossos são kamikazes, né? Eles são suicidas, eles morrem um atrás do outro. Então, o que acontece? Como eles já morreram, no caso os neurônios, e o que eles ainda não conseguem fazer é que o organismo produza neurônios ainda e regenere, recupere. Então, eu acredito que a coisa mais importante não seria para quem já tem, eu digo, para quem já tem e já está num nível mais avançado, a cura, eu acho que não é possível. Não sei, o Nelson tem bastante fé nisso, mas eu não acredito na cura, não a partir do momento que tu já tem manifestada no teu corpo. Eu acredito no freio. Isso. Eu acredito Eu acho que é um pouco mais possível nesse momento da ciência atual, né? Que seja algo que seja... Que freie, que trave. Trave no ponto que descobrir. Mais leve, justamente. Manejar muito mais facilmente, né? Como outras doenças aí que, né? Com pressão alta, o diabetes, né? A gente consegue ter menos prejuízos aí, com certeza. Acho que isso é um pouco mais próximo do atual. Aprender a frear a doença, a reduzir a velocidade dela. Eu acho isso muito importante, né? Apesar de que não seria o ideal para nós que estamos nesse quadro aqui, mas eu digo assim, se a gente conseguisse fazer com que ela começasse a andar bem devagar até o ponto de parar. Então, ela não foi curada, porque os malefícios que ela causou já estão instalados. Mas se a gente conseguisse fazer com que ela não fosse mais além, a gente já se acostumava com aquela limitação e ia trabalhar o corpo nessa limitação sempre, como uma pessoa que perde uma perna, um pé, ou fica tetraplégico, paraplégico, e se adapta a isso. Então, eu acho que esse é o caminho. E esse tratamento que tu está demonstrando, me parece aquela cura que se diz, né, de dentro para fora. Né? Como a gente começa de dentro para fora, né? Então, inicia pelo pensamento, vai movimentando em pensamento, e acredito que com o tempo o próprio corpo acompanha esse pensamento.
é o que se espera. Para mim, se me travasse assim e não fosse mais para adiante, eu ficaria muito feliz, porque eu tive uma piora bem grande nos últimos tempos, então eu estou mudando de médico por causa disso, eu não consigo, o remédio não faz mais efeito, então eu gostaria muito de poder parar por aqui. Eu acho que estamos mais próximos disso mesmo. Mas só complementando um pouquinho o que a Vera comentou, e até porque ela... primeiro, eu acredito na ciência, tá? Acima de tudo. Ah, sim. Acredito na ciência, acima de tudo, até porque tem muita coisa que é religiosidade que é explicado pela ciência, né? Mas eu fico aqui imaginando um outro detalhe importante. Aquele ginecologista ou aquele médico que lá na Idade Média ele passou a lavar a mão a cada parto e ele descobriu que isso fazia com que as pacientes dele não morressem de infecção, foi quase por um acaso. Possivelmente ele lavava as mãos para poder limpar as mãos com relação à secreção que ele tocava nas mulheres. E ele não, pelo menos penso eu, que ele não estava preocupado ou não sabia da correlação com as infecções, né? Assim como por exemplo, a gente sabe, quem trabalha com ruído sabe que se você não usar o protetor auricular, você vai ter o arrancamento dos cílios e você nunca mais vai ouvir naquela determinada frequência que você perdeu. E isso me fez lembrar um pouquinho a questão das perdas dos cílios da região negra, né? De novo, é fundamental essas pesquisas, porque eu acredito que elas caminham para a questão da cura, realmente. Eu vejo dessa forma. Não tem outro. Por isso que possivelmente a geração que está aqui possivelmente não veja isso, até porque as pesquisas não são tantas, até por questão de custo, né? E a concentração, a gente sabe que quando a gente fala do Parkinson e de outras doenças degenerativas, a gente sabe que os estudos mais amplos e maiores e melhores estão na mão das grandes farmacêuticas, né? Até porque é daí que elas produzem dinheiro, né? É um mundo capitalista, isso é assim, não tô questionando isso, mas só para a gente poder entender toda essa questão. Mas voltando ao estudo, é muito interessante, realmente eu não tinha hoje não tinha tido esse tipo de informação. É uma novidade ainda, né, a prática mental. Sim. Posso falar um pouquinho só? Claro. Eu quero que você continue já. Eu penso assim, que a gente usa o cérebro da gente muito pouco, e estimulando com essas novas atitudes, com essa nova maneira, a gente ter condições de refrear o progresso dessa modular, doença. né, também, modificar. Eu acredito nisso, eu acho que a fé também ajuda muito. Mas a ciência vai dizendo isso para a gente também, né? De que há muitos potenciais aí, muita complexidade do nosso cérebro que a gente ainda desconhece. Né? A gente não sabe como que ele funciona. Por isso que a gente não tem muitos caminhos bem definidos, muito assertivos e que funciona para muita gente, né? São várias pequenas descobertas aí, porque é muito complexo. É muito complexo, mas eu acredito que a gente tem potencial para chegar lá. Não digo na cura, mas no alívio. Eu recentemente troquei os óculos para um multifocal. Estou tendo muita dificuldade com relação a identificar o que é um degrau, o que é uma rampa na hora de subir. Então, a maneira que eu encontrei foi o seguinte: se tem lista no meio, é um degrau com fita antiderrapante.
Se ela está lisa, é uma rampa. Só ainda não consigo identificar, é a rampa de cadeirante ainda, que tem os dois. E ali O senhor eu vi, acaba dependendo de muitos outros sentidos, né? De outras atenções para poder compensar essa falta da visão, né? então, o que eu estou fazendo? Eu estou mentalizando e estou adaptando o cérebro a essa situação. Uhum. Tem dado resultado. De uns 20 dias para cá, deu resultado bastante eficaz com relação a isso. Eu não Ô, queria falar não, mas eu gostaria de compartilhar com o grupo isso. Expedito, fazer uma brincadeira com você. Isso é coisa de engenheiro, pô. Não, o que ela está dizendo aí está me parecendo as aulas os programas de PLC, de programador lógico programável, que eu programei há mais de 30 anos, então está parecendo muita coisa, sensor daqui, sensor dali, tem uma realimentação, fica testando os movimentos, então eu estou imaginando isso aqui, para mim está sendo uma delícia isso aí. Obrigada, pessoal, pelas contribuições todas. Obrigada mesmo. Eu tinha fechado aqui para eu poder ver vocês. Uhum. Deixa eu ver se a gente voltou para o slide. Voltou. Então, vamos lá, né? Para prática mental na doença de Parkinson. Então, como eu falei, essa capacidade de criar essas imagens mentais de uma maneira vívida e precisa é importante para que a prática mental seja bem executada, né? E que nas pessoas com Parkinson, ela se mantém correlacionada ao desempenho real, tá? Nessa revisão de 2016, ele já demonstra aí os últimos estudos até aquela data, né, focada nos pacientes com Parkinson, e ele demonstra aí alguns resultados. Não são conclusivos, eles ainda se divergem um pouco, né, mas é assim mesmo que as coisas são, né, a gente vai estudando, vai comparando os estudos, aprimorando os métodos para poder chegar a algumas conclusões para continuar, né? Então, esse aqui, do Tamir 2007, fala da prática mental com a prática física, reduzindo a bradicinesia e aumentando a velocidade de marcha. Esse outro estudo de 2011 não encontrou diferenças. Esse de 2013 falou de promover um aumento do comprimento do passo e melhorar a velocidade da marcha. E esse outro, de 2015, depois de uma sessão única de prática mental, não teve um resultado superior, tá? Do que aqueles que não fizeram. O que tem em comum aqui esses estudos? Que está sempre atrelado a uma prática física também, né? Então, ainda é algo complementar, e eu acho que é nesse sentido que vai seguir, né? A gente tem que manter tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que já foi nos dito e está aí mostrando que faz resultados. Quer manter uma vida ativa, fazer exercício físico com supervisão, com orientação correta, a gente manter a nossa força, mobilidade, e a prática mental vir somar a isso, tá? Isso é importante para a gente aqui. Bom, esse artigo de 2021, recente, né, ele fala, então, um pouco de como é que está essa questão da prática mental na doença de Parkinson como uma ferramenta de reabilitação, né? Ainda, ele diz o quê? Que os estudos ainda são escassos, né? Ainda há pouco, mas que já há perspectivas aí, linhas de pesquisa que falam sobre prática mental na marcha, prática mental no equilíbrio, prática mental para dor, prática mental na questão da nossa percepção corporal, né? E isso tudo aqui, né, são vários pequenos enfoques e objetivos, mas isso tem um impacto muito importante na nossa qualidade de vida, na nossa função, no nosso dia a dia, né? Se a gente melhora um desses aspectos, se a gente consegue melhorar alguma coisa disso, já vai deixar a gente com uma qualidade de vida melhor, com desempenho melhor nas nossas tarefas, o nosso humor vai estar melhor, nossa autopercepção vai estar melhor. Então, são vários estudos, e claro que para cada uma dessas objetivos, haveriam aí protocolos e formas da gente fazer essa prática mental, tá?
Bom, a prática mental também tem sido associada àquela prática da observação, né, como eu mostrei naquele outro slide, né, da pessoa observar um movimento, e então depois a pessoa imaginar esse movimento, e da pessoa executar o movimento. Foi isso que esse estudo realizou, fazendo aí exercícios de marcha, de equilíbrio, né, então associando essas diferentes formas de terapêutica, e ele observou melhoras na capacidade aí de dupla tarefa, que é o quê? Você está fazendo mais de uma tarefa junto. Você está andando e está carregando alguma coisa. Você está andando e está falando alguma coisa. Então, isso é o nosso dia a dia, é o que a gente faz o tempo todo. Então, a gente sabe que essa função da dupla tarefa é algo que vai ficando dificultada com o nosso envelhecimento e também quando a gente tem aí questões como o Parkinson. Fora isso, mostrou potenciais de melhora nessa questão da dupla tarefa, do equilíbrio, na confiança do equilíbrio e na qualidade de vida. Esse outro estudo traz como a prática mental associada à realidade virtual daqueles videogames, né, seriam ferramentas muito interessantes, porque elas promovem uma experiência motora cognitiva, com processos sensoriais, processos perceptivos do nosso corpo, trazendo um ambiente seguro, né? Uma realidade virtual, né? Você está inserido ali naquele óculos ou naquela televisão em um cenário que não é real, e às vezes ele tem lá muito estímulo, muito complexo, e que você pode colocar a pessoa ali naquilo e manipular, se aquilo vai ficar mais fácil, se aquilo vai ficar mais difícil. Então, essa é uma das ferramentas também que tem sido muito utilizada, pesquisada, né, a questão dos videogames. E aí aqui, esse estudo mais recente, né, desse ano, ele fez justamente um treino combinando os videogames aqui, ó, talvez vocês tenham alguma afinidade ou já tenham visto, né, que esse daqui é daquele Wii. Então, você vai fazendo um movimento com o seu corpo, o avatar, o personagem faz como você faria, né? Então, você tem que se tá sincronizado ali com o que está acontecendo na tela, no videogame, né? Para que o avatar responda corretamente, né? Nesse estudo, então, foram exercícios de 1 hora, 3 vezes por semana, por 12 semanas, tendo a prática física, que envolveu esses jogos, a prática mental, de 10 minutos, e os exercícios tradicionais da fisioterapia. Houve, então, uma melhora no tremor de repouso, na rigidez, na marcha, na postura, no movimento de levantar da cadeira, e esses efeitos foram mantidos depois de 1 mês. Então, acabou essas 12 semanas, esse treino, 1 mês depois ainda houve um efeito positivo mantido, né? Então, isso é muito importante também, para que seja durável, né, esses ganhos. Aí eu só trouxe aqui que esse estudo anterior, ele se baseou no protocolo de uma colega nossa aqui também, que está agora fazendo doutorado aqui na USP. Então, ela publicou esse protocolo pela Universidade do Rio Grande do Norte. Então, quando eu vi, eu fiquei bastante feliz também de como a ciência, as pesquisas brasileiras estão inseridas nisso, estão, né, sendo parâmetros e inspirando aí outras referências e outros estudos aí de grande visibilidade, como a gente aqui também faz ciência de qualidade, né, pesquisa de qualidade. E nesse sentido eu trouxe outros artigos também aqui brasileiros, então esse grupo também do Rio Grande do Norte, que ele se propôs a identificar se após uma sessão de prática mental haveria melhora aí nas questões da marcha, do comprimento do passo, do tempo que o pé fica fora do chão, do quão amplo esse movimento é, a velocidade desse movimento da marcha, né? E aí ele fez uma reavaliação 10 minutos depois da prática mental, 1 dia depois e 7 dias depois. O que ele identificou é que não houve diferenças
significativas entre os grupos. Então, quando a gente faz os estudos e pesquisa, tudo isso é importante, né? Se você fala assim, não teve efeito, mas não teve efeito porque foi uma sessão. Se fosse 2, se fosse 3, se fosse 10, né? Então, tudo isso a gente precisa fazer a pesquisa e ver os resultados, né? Então, qual que é a dosagem específica? Quando que a gente vai ver resultado? É com 10 minutos? É 2 vezes por semana? É 3 vezes? É todo dia? Né? Então, isso ainda não está muito claro, né? Mas a gente vai chegando lá. E esse outro grupo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, avaliou, né, a prática mental com a fisioterapia. Eles identificaram que após 10 sessões da prática mental, 2 vezes por semana de 10 minutos, o grupo teve uma melhora no tempo de um teste que a gente fala time up and go. Então, é levantar da cadeira, caminhar 3 metros, girar e voltar a sentar, né? Então, esse teste é um teste funcional que nos diz sobre mobilidade, nos diz sobre equilíbrio, nos diz sobre risco de queda. Então, é um teste muito importante, né? E muito utilizado. E aí, o que ele viu aqui, nesse gráfico? Então, quanto mais rápido a pessoa faz, melhor a execução, né? Quanto mais rápido ela consegue dar essa volta e sentar, melhor ela tá de mobilidade. E aí, esse grupo que fez a prática mental, que é essa linha tracejada, o tempo dele diminuiu. Ele executou melhor da avaliação primeira e depois na reavaliação. E quando eles fizeram a segunda reavaliação um tempo depois, olha aqui, esse efeito de melhora do tempo continuou. E comparado ao outro grupo ele voltou a ter aumentou esse tempo de execução. Então, foi significativo, trazendo aí um aspecto positivo nessa questão da mobilidade. E aqui, referente ao equilíbrio, né? Então, aqui ele também teve um ganho em comparação ao grupo controle, ao grupo que não fez a prática mental, mas que manteve-se fazendo a prática física. Esse outro artigo, ele propõe algumas outras coisas, junto com o que a gente já estava falando ali da prática mental, que é imaginar o movimento. A gente já falou sobre sentir o movimento, né, que isso também é importante na prática mental. Tem variações, né, tem algumas que não focam nessa parte sinestésica, que a gente fala que é a sensação do movimento, que só visualiza, né, os estudos dizem que é melhor fazer essa imaginação sinestésica, tá? Enfim, são várias formas, né? E aí esse grupo, ele fala de associar algumas outras pistas nessa imaginação, pistas que sejam multissensoriais, ou seja, visuais, auditivas, tá? Anatômicas e metafóricas. Então, por exemplo, nessa imagem, ele quer o quê? Que a pessoa melhore essa mobilidade da pelve. Então, nossa pelve, ela faz esse joguinho para frente e para trás. E aí, o que ele associa para a pessoa poder, na imaginação dela, favorecer essa prática mental? Associar ao movimento de um jarro. Então, se ele faz esse movimento com a pelve, o jarrinho escoa água para frente. Se ele faz um movimento jogando a pelve para trás, o jarrinho cai para trás a água, né? E aí, fora isso, ele fala o quê? Isso aí é uma associação, né? Uma outra imagem, uma metáfora. Associa ele coloca um som da água caindo, né? Coloca um som junto. Então, isso é só um exemplo, ele traz vários outros que ele se utilizou. Então, o quanto que tem grandes possibilidades aí, várias coisas associando, né? E as pesquisas, os estudos vão nos dizendo para que lado que a gente vai, o que a gente usa para ter maiores benefícios, né? Então, eu mostrei para vocês a parte dos videogames, entendem como há um grande leque aí, da onde a prática mental pode ser inserida e o quanto que a gente vai deixar mais enriquecida ou não essa questão da imaginação, né? Então, aqui ele mostrou que teve melhoras das funções cognitivas, do equilíbrio, da marcha e no desempenho na hora de girar, né? Bom,
E aí aqui eu queria falar com vocês um pouquinho sobre congelamento da marcha, porque é um tópico essencial da minha pesquisa atualmente, a prática mental no congelamento da marcha. Então, rapidinho aqui, o freezing, né, ele acomete aí um terço das pessoas com doença de Parkinson e pode chegar até 80% das pessoas quando elas já têm uma evolução mais longa da doença, aí mais de 17 anos. O que é o freezing, um congelamento? É uma ausência breve, episódica, de uma redução da progressão dos passos para frente, da caminhada, né? Apesar de você ter a intenção de andar. Então, você, episodicamente, momentaneamente, não consegue dar o passo para frente. Associado, então, à sensação dos pés grudados no chão, isso pode durar pequenos segundos, 30 segundos, ou às vezes, em casos um pouco mais raros ou episódicos, aí, até minutos, né? O congelamento da marcha acontece no início da marcha, quando você vai começar o passo, levantou da cadeira e vai andar. Durante a marcha, você está andando e gera um bloqueio, ou em ambas as situações. As pessoas experienciam os dois cenários. E o que fazer quando acontece isso? Primeiro, manter a calma, né? Não pode ficar ansioso, tem que manter o controle da situação. Um pouquinho aqui mais para frente eu vou dar mais umas dicas para a senhora, mas isso é algo muito importante. O que mostra é que se ficar muito ansioso nessa situação, porque gera mesmo, né, uma insegurança, parece que vai cair, você quer fazer um movimento, o movimento não sai, e aí é claro que é muito angustiante, né, e às vezes você está numa situação que, sei lá, no meio de muitas pessoas, então são situações às vezes que angustia, né, preocupa e gera essa ansiedade, mas a primeira coisa é calma, ficar tranquilo que você vai superar esse momento, né? Então, a única coisa, não, você não pode cair, então, ficar calmo, eu vou dar umas dicas aqui. Então, tá bom, obrigada. Obrigada. Como que acontece? Quando que costuma acontecer, né? Durante os giros, vai virar de um lado para o outro, vai passar por uma porta, lugares estreitos, quando tem algum estímulo inesperado, então alguém te chama, ou por exemplo, você está andando, às vezes quando tem uma mudança do piso, né? Muita gente relata isso também. O piso é branco, veio uma coisa preta, também congela. O ambiente muito congestionado, de muitas pessoas, muitas coisas acontecendo. Se você está cansado, pode gerar uma maior probabilidade aí de ter o congelamento. Situações que são muito estressantes, uma sobrecarga cognitiva, ansiedade, depressão, são coisas que estão associadas aos episódios do congelamento. Eles fazem com que tenha uma maior frequência, né, de acontecer. E qual é o problema, né? É porque o congelamento ele impacta na qualidade de vida, impacta na mobilidade, na nossa independência, na sensação, gera uma sensação de insegurança, um medo de cair, diminui a nossa participação social, né? Então, às vezes, se você né, fica com receios de acontecer de novo aquele congelamento no meio do supermercado, saindo, né, da fila, enfim, acaba que as pessoas vão deixando, às vezes, de participar de alguns espaços por receio de gerar esses congelamentos. Gera maior ansiedade, estresse e também um risco para quedas, né? Tem uma associação, sim, do congelamento com um maior número de quedas, e isso é importante porque pode gerar comprometimentos maiores aí, de fraturas, né? Então, é um aspecto muito importante, e é nesse sentido que a pesquisa se propõe, né, a tentar ver se teria a prática mental um efeito positivo aí de minimizar esses episódios.
Os fatores associados ao congelamento, então, seria então a duração da doença. Quanto mais avançada a doença, maior a probabilidade de acontecer esses congelamentos. Os homens, pessoas que têm já um perfil com maior instabilidade postural e dificuldade para marcha. As flutuações motoras, né, daquele momento on e off da medicação, associado a piora, né, das questões motoras. Então, nesse momento de pior cenário motor, acontecem mais os congelamentos também. Se há algum comprometimento cognitivo, a depressão, ansiedade e um déficit no controle postural e do equilíbrio. Então, só da gente falando aqui, né, dos momentos que acontecem e dos fatores associados, a gente já vê o quão complexo é o congelamento da marcha, né, o freeze. E justamente por isso, né, de tantos fatores associados, desencadeantes, e como a gente já comentou aqui, né, o quão complexo é esse nosso cérebro, como se dá essas conexões do nosso movimento, não temos ainda a resposta, né, do que é que gera, de fato, o congelamento. São, né, várias circunstâncias aí, e por isso que ele é muito desafiador para o tratamento, né? Mas aí esse modelo crosstalk, ele fala que o congelamento, ele pode ser um resultado de uma sobrecarga dos circuitos motores, quando há muitas informações cognitivas, límbicas, né, emocionais, e motores, eles sobrecarregam os nossos circuitos aí que promovem o nosso movimento. Então, há um conflito, né, há uma sobrecarga, e aí o que a gente pretendia fazer não sai, né, aí acontece o congelamento. E nesse sentido, alguns autores também dizem que talvez o congelamento ele tenha alguns subtipos, porque tem pessoas que justamente quando estão muito estressadas, muito ansiosas, têm o congelamento. Outras pessoas, quando tem alguma questão atencional, de memória, que gera o congelamento. Ou quando vão passar por uma porta. Então, assim, às vezes tem algumas características diferentes entre as pessoas, né? Isso ainda não está muito bem descrito na literatura, é algo relativamente recente, falando sobre subtipos do congelamento, né? Mas é algo que nos diz, assim, que além de ser complexo, ele pode ser muito, muito individual, né? Então, o quanto sempre a gente precisa ser algo bastante personalizado, né? Para que identificar realmente o que está levando, quais os movimentos quais os momentos, né? Situações mais desafiadores e que mais geram congelamento para aquele indivíduo. Aí a gente treina e traça estratégias para aquela pessoa, né? Para aquele perfil. E o tratamento, então, do freezing, né? Ainda não temos justamente curas, né? Mas o tratamento medicamentoso, ele ajuda bastante, porque normalmente o congelamento acontece no momento off da medicação, mas tem sim aqueles que têm congelamento também no momento on da medicação, tá? E isso nem sempre é relacionado com gravidade da doença ou o quão, né, há quanto tempo tem, às vezes é justamente isso, o perfil desse indivíduo do congelamento. Então, por isso também que o congelamento, ele não está só associado à nossa questão da dopamina, né? Ele mostra nesse sentido que há outras neurotransmissores, outras circuitarias envolvidas que podem contribuir para o congelamento. E aí, mais uns casos um pouco mais raros, de menor incidência, é aqueles que têm o congelamento só no momento on da medicação, que aí poderia estar associado a uma dosagem, alguma coisa do tipo. Os tratamentos cirúrgicos, como o DBS, né, também tem um efeito positivo nos episódios e na duração, na intensidade dos congelamentos. E aí, mais falando de uma parte de fisioterapia, de medidas que não são farmacológicas, que não são
invasivas, né, tem as pistas sensoriais. Então, respondendo a pergunta não sei quem tinha me perguntado, né, sobre o que fazer nesse momento do congelamento, né. As pistas sensoriais, elas são muito estudadas e divulgadas como uma ferramenta efetiva para superar o momento do congelamento. Depois eu vou passar um vídeo, mas então são pistas visuais que a gente pode se utilizar de algum parâmetro no chão, né? Então, às vezes acontece na porta, mas às vezes atravessa a porta, mas tem uma soleira. Então, olha para aquela soleira e você imagina, você se planeja para passar por cima daquela soleira, né? Pistas auditivas, então ritmo, acho que vocês já têm talvez uma afinidade com isso, daqueles aplicativos que ficam com manômetro, né? Fazendo um ritmo, você seguir esse ritmo para dar a passada, funciona. Então, esses estímulos externos, eles são muito, muito difundidos para... Às vezes, eu acho que vocês já devem ter visto aquela bengala que você apoia no chão, ela gera um laser para fazer essa pista visual, né? Então, elas facilitam o início do movimento, para quem congela na hora do iniciar a marcha, ou para continuar quando já tá andando e de repente aconteceu alguma situação e congelou, né? Então, aí é nesse sentido. Você congelou? Para. Não tenta ir para frente, se agarrar nas coisas. Para, pensa, mantenha calma, né? O que eu vou fazer agora? Se planeja e aí você dá o passo. No próximo aqui, vou passar para vocês um videozinho que mostra um pouco disso. Deixa eu ver aqui. Será que ele não vai? Aqui. Ixi, vai ser um pouco... Então, aqui, um senhor na fase off da medicação. Não sei se eu vou conseguir adiantar um pouquinho. Não. Desculpa. Vou só minimizar aqui. Aqui. Eu vou apresentar ele no PowerPoint mesmo, que aí eu consigo controlar o vídeo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a imagem, pessoal? Só O fundo só. o retângulo azul, só na imagem não aparece. Tá, vou rodar o vídeo aqui, ver se vocês conseguem ver. Agora começou. Tá Sim. aparecendo? Tá. Ok. Aparecendo. Tá. Então, Tá né? Só para Pra mim, poder... tá. Então tá já. Só para poder adiantar aqui um pouquinho do vídeo, a pessoa, né, com o momento off da medicação. Então, ali, né, uma dificuldade, um congelamento na hora de dar o giro. Aí, no momento de passar pela porta. Então, esse no período off da medicação, né? Uhum. E aqui, ó, mesmo no momento off, com as pistas visuais. Olha como o movimento sai melhor, né? A passada, o caminhar. Aí aqui... Ai, desculpa, gente. Tá sem o som, né? Mas aqui tem um ritmo. Ah, Ela tá com o metrônomo e tá lançando o ritmo para ele. E aqui na fase 1, né, da medicação, então, quanto realmente a medicação faz diferença, a gente tem ela como uma parceira aí, né? A gente tem que estar atento também a sempre estar ajustado, né? Karina. Oi. Foi feita a experiência com a mesma pessoa com prática mental? Oi? Foi feita com a mesma pessoa prática mental?
para ver o desempenho? Se eu tenho, não entendi. A mesma pessoa, foi feita a prática mental para ver a melhoria dele? Essa é a nossa pesquisa, né? Sim. Desse senhor, não, né? Esse vídeo aqui é só para a gente falar, mostrar um pouquinho sobre o congelamento em si visual e auditiva, né? Isso. Então, né, a pista visual, auditiva, pensar, por exemplo, outra coisa que às vezes utiliza, né? Congelou, manteve a calma. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um passo grande. Então, isso também ajuda. Ou então você está indo para frente, congelou. Não consegue ir para frente, muda. Vou para o lado, então. Entendeu? Dá o passo para o lado, você consegue depois seguir para frente. Então, achar alternativas. Achar outras alternativas, modificar um pouco esse movimento que você estava pretendendo fazer. Então, replanejar, usar essa questão do foco atencional mesmo, ajuda bastante. Ou então, você congelou ali na frente tem uma mesa, assim, eu vou chegar até a mesa. Então, você parou de pensar no meu pé tem que sair do chão, tem que desgrudar do pé do chão, você mudou a estratégia, né? É isso, exatamente. Muda a estratégia, você tem aí o grande potencial de sair do congelamento, né? Manter a calma, não ficar estressado, não ficar ansioso. Esse movimento pode ser para trás também? Pode ser para trás, tomar cuidado, né? Que às vezes para trás a gente não tem tanta habilidade. Assim. Verdade. Mas eu fiz uma vez uma fisioterapeuta, ela colocava bambolê. Uhum. Então, já está treinando, né? Porque é algo importante também, a gente ter essa capacidade preservada, né? Esse equilíbrio, esse controle motor é importante. Sendo seguro, já está conseguindo realizar, né? Então, pode fazer, mas talvez para o lado seja mais prático. A neuro falou para mim que é para me contar. 1, 2, 1, 2. Uhum. A contagem, porque ela também dá o ritmo, né? Que a gente estava comentando. Justamente. Ou cantar, tem pessoas que cantarolam, né? Cantar uma faz papel da fono, né? Cantarola faz papel da fono. Justamente. Então, a gente já associa tudo junto, né? Legal. Aprendi muito, viu, Karina? Obrigada, dona Cecília, obrigada. Esse era o que eu tinha preparado aqui para falar um pouquinho com vocês. E aí, a minha pesquisa é justamente sobre a prática mental no congelamento da marcha, se haveria aí benefícios na questão dos momentos do congelamento, em frequência, intensidade, né? Porque às vezes dura segundinhos, para outras pessoas às vezes chega a dar 1 minuto. Então, se a gente consegue ter efeitos positivos nisso, em outros parâmetros também que a gente está investigando, né? Que são muito associados, que, por exemplo, a ansiedade. É nisso que eu estava reforçando com vocês, né? A importância de manter a calma mesmo, porque é aquilo que eu mostrei. O congelamento, ele tem todas essas facetas, né? Ele tem muitos fatores associados. E uma das coisas que faz com que os congelamentos aconteçam ou que pioram, enfim, é a ansiedade, né? Então, a gente buscar se manter calmo e saber que você já tem aí algumas ferramentas, algumas estratégias para poder sair daquele congelamento, né? Você consegue. Então, a IA, investigando essa prática mental, poderia também potencializar esses benefícios da prática do exercício, das outras tantas outras que a gente já conhece, tá? Aí, caso vocês conheçam pessoas que têm congelamento, pelo menos uma vez por dia, eu não deixei, depois eu mando o meu contato para você, Marina, pode ser? Meu e-mail? Aí vocês podem, claro, divulgar, ver se tem alguém conhecido que teria essas questões de congelamento diariamente. Aí só não pode usar nenhum dispositivo de marcha em casa, né, bengala, não poderia ter outras doenças neurológicas e também questões cognitivas aí, demências já diagnosticadas, né, esses seriam os critérios de exclusão. Mas aí a gente, entrando em contato, a gente conversa um pouco melhor para poder esclarecer e ver se quem ter interesse de participar, a gente explica tudo direitinho. Ok. Bom, pessoal, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma pesquisa de uma pessoa que tem muito interesse, por ser jovem, muito interesse nessa doença que atrapalha todo
todas as pessoas em uma certa idade para frente, né? Apesar de que tem tido casos de pessoas mais novas. Mas a jovenzinha e se dedicando a isso, eu tenho minhas congratulações. Obrigada, Marina. Obrigada. Você vai ajudar muita gente. Estou começando. Faço minhas as palavras da Maria. Parabéns pelo trabalho. Tem algo que eu tenho observado e tem me deixado feliz. A quantidade de mulher com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, ou seja, a quantidade de mulher estudando. Né? E isso, parabéns, isso é muito bom. Isso é bom, inclusive, para o país, né? Isso é bom para o país. Nesse caso específico aqui, para nós, portadores da doença de Parkinson, né? É por conta da dedicação incansável de vocês, pesquisadores, que há a capacidade de se possibilita a melhoria de qualidade de vida de pessoas como nós. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Ana. Obrigada. E o resumo numa palavra só: esperança. Isso aí. Olha, que bom, Sempre. é isso mesmo. Sempre esperança. Vamos treinando. Parabéns pela explanação e muito obrigado, que me esclareceu muito. Obrigada, dona Cecília. Fico à disposição de vocês. Obrigada pela atenção, pelo todo o carinho, o convite, a oportunidade. Foi realmente muito especial. De uma maneira tão fácil. Dona Lair, que muito bom! boa. E quando você vier para Taubaté, passa aqui para gente. Vamos conversando, tomar um com café. certeza. A gente Combinar. convida o pessoal para te conhecer pessoalmente, vai ser um prazer. Vou adorar. Tá bom? Parabéns. Eu também. Nossa. Obrigada, gente. Bom. Sucesso aí para a associação. Obrigada. Um projeto maravilhoso, tem tudo para dar certo, já está dando certo, né? E vai prosperar Vamos muito. chegar em Taubaté, vou passar de Taubaté. Vai ser ótimo. Até Lorena. Muito bom, com certeza. Tá bom? Não, já que a gente está em Lorena, vamos descer até o Rio de Janeiro, então. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Com certeza. Obrigada, Tá bom. Karina. Então, bom descanso para você, gostei muito da sua... Obrigada. Parabéns. Parabéns. De vocês. Continue nas pesquisas que nós estamos esperando boas notícias. E eu vou treinar meu cérebro aqui para... Quando a gente tiver algo mais, né, definido, algo, a gente também planeja poder divulgar isso de uma forma, né, um treinamento, expandir, né, além da pesquisa, essa é a vontade, né, de poder colocar em prática, né. Vamos fazer uma festa. Isso aí. Então. Obrigada e boa noite. Todos. Boa noite, muito obrigada. Obrigada eu. Nós Tchau, agradecemos. Tchau. Marina, parabéns pelo convite. Muito boa. Muito boa, realmente. Excelente profissional. Foi muito esclarecedor e muito, assim, de uma maneira